Olá, estamos nós aqui outra vez, conectando com você neste projeto de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este Evangelho da graça de Deus que nada tem a ver com religião. E nós gostaríamos muito que você fizesse parte conosco desse processo de comunicação através dos meios de comunicação social. Você tem aí os links que você pode postar, se for esta a sua vontade, para que a mensagem aqui propagada seja conhecida por mais gente, porque nós cremos que o Evangelho realmente é o caminho de Deus para a nossa libertação. Nós vamos ter um intervalo e logo nós voltaremos aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isto que nós reconhecemos como o Evangelho da Graça de Cristo. Até já! A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nossa caminhada aqui tem se baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde ele foi o pastor, fundador, o apóstolo que começou aquela obra e que tem uma característica muito peculiar nesta carta, é a sua positividade. É uma carta que fala do Evangelho de um modo muito positivo, sem nenhum combate, sem nenhum aspecto de defesa. E aqui nós encontramos o apóstolo falando sobre a sua missão, no capítulo 3, no versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Preste atenção no texto que você vai ver aí no vídeo. Por esta causa. Que causa? A causa do Evangelho, que veio não só para os judeus, mas veio também para os gentios. Isto é uma divisão que naquela época ela estava muito enfocada. Quando não era judeu, e Paulo foi um judeu, era gentio, o pagão. E a igreja foi formatada dentro desta cultura, deste ambiente. Então ele está aqui dizendo que esta causa aqui do Evangelho não foi apenas para um grupo sectário, para uma etnia, para um povo, mas ele veio em favor de toda a humanidade, em favor de todos. E ele diz aqui, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Logo no início do capítulo 3, ele diz, por esta causa eu, o prisioneiro de Jesus Cristo. Ele era um prisioneiro de Jesus Cristo que estava proclamando o Evangelho na prisão em Roma, mas também através da sua carta, ele estava trazendo ao conhecimento das pessoas de uma obra singular de Jesus para nos
tirar o cabresto da religião, para nos trazer aquilo que o profeta Oséias chamou, que é ele se inclinou para nós, para nos dar da sua própria essência o alimento, o pão do céu. Ele disse no versículo 15, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. O projeto de Deus é um projeto de família, de relacionamento, de intimidade, não de uma organização, mas de formar uma realidade familiar. Tanto é que a palavra mais importante da revelação de Jesus Cristo foi Pai. Abba, o Pai nosso, o Pai que se relaciona com os seus filhos, não simplesmente com as criaturas, não é um mero criador, mas aquele Deus que quer ter uma família com muitos irmãos, e de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. E o verso 16 diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O propósito do Evangelho é que nós que estávamos separados da glória de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos que todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus. E nós vivemos afissurados pela nossa própria glória, caçadores de pódio, caçadores de palcos, querendo, de certo modo, sermos aplaudidos e reconhecidos. Mas, destituídos da glória de Deus, nós nos tornamos sempre eternos insatisfeitos. E é isto que ele quer dizer aqui, para que, segundo a riqueza, o versículo 16, da sua glória, que vos seja concedida o fortalecimento com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Que haja neste nosso espírito, porque o homem, segundo a nossa compreensão bíblica, ele é tricotômico. Ele tem um corpo externo e uma alma que se comunica com esse corpo através da mente, das emoções e da vontade. Mas o homem no pecado, ele ficou morto espiritualmente. A vida espiritual ficou desconectada de Deus. E em Jesus Cristo houve uma nova conexão. Isto é chamado na Bíblia de regeneração, novo nascimento. Uma das palavras gregas para isso é paligenésia, uma mudança que ocorre quando nós somos vivificados no nosso espírito para poder nos conectar com Deus, que é Espírito. E ele está falando aqui para os crentes de Éfeso, que eles estariam sendo fortalecidos no homem interior, ou seja, no seu espírito, no seu coração, com a vida de Cristo. E aí se instauraria uma realidade que, mesmo diante dos percalços, das lutas, das dificuldades deste mundo, nós temos o fortalecimento interior para suportar as crises
que nos tentam levar à depressão, nos tentam colocar em um estado de caídos sem esperança. E o apóstolo vai dizer no verso 17 que com esse fortalecimento do Espírito Santo no nosso espírito, no nosso homem interior, assim habite Cristo em nosso coração, em nosso interior, pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. É esta declaração muito importante do verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração. O lugar da habitação de Deus não é uma catedral, não é um templo, não é uma casa suntuosa. O lugar da habitação de Deus é no nosso interior, no nosso homem espiritual, aqui dentro de nós. Deus não se propõe a morar numa casa feita de tijolos ou de pedras. Esta foi a razão porque Estevão acabou sendo apedrejado lá em Jerusalém, porque ele contestou a ideia de que o templo de Salomão, depois reconstruído na época de Neemias, de Zorobabel, de Esdras, e depois esse templo veio a cair, foi reconstruído ou arrumado por Herodes o Grande, e que no tempo de Jesus era um lugar bem significativo, não tanto quanto no tempo de Salomão, mas era o centro da religiosidade judaica. E Estevão foi mexer nesse vespeiro dizendo que Deus não morava em templos feitos por mãos humanas, e isto lhe custou um apedrejamento e a morte. E aqui o apóstolo Paulo, que foi uma pessoa que assistiu esse apedrejamento e que participou disto, de certo modo, guardando as capas daqueles que apedrejaram Estevão, vai mostrar que a habitação de Deus e de Cristo não é num templo. Lembrando-se que ele estava falando à igreja de Éfeso, onde havia ali um templo à deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele está, de certo modo, combatendo a ideia de que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que viesse a habitar em qualquer templo. Ele habita nos nossos corações quando nós estamos arraigados e alicerçados em amor. O alicerce do caráter, da própria natureza divina, é exatamente este amor. O amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vamos ter um stop aqui, uma paradinha, e logo nós vamos voltar para continuar na leitura desse texto que nos esclarece o que é esta vida pela qual o apóstolo Paulo estava de joelhos diante de Deus, orando para que nós também aqui, hoje, nesse tempo, ganhemos a revelação da suficiência do amor de Deus para conosco. Até já. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.
Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Enquanto eu estou tomando aqui esse cafezinho, eu queria colocar para você este livro que acabou de sair. É um livro sobre a soberana vontade de Deus. Ele faz parte de uma coleção que tem como título A Glória da Cruz. Como nós todos nascemos com uma vontade corrompida e escrava do pecado, nós precisamos ganhar a dimensão do Evangelho de Deus, daquilo que Jesus Cristo veio fazer e vem fazer em nossas vidas. Aqui nesse livrinho tem uma oração que eu acho muito interessante, uma oração de um cristão do primeiro século, que ele diz assim: tu não tens obrigação de me querer, nem eu tenho condições de te querer, mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade, pervertida pelo pecado, nunca te quererá sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer para que eu te queira como tu me queres. Espero que esse livro possa, de alguma maneira, ser bênção para aqueles que estão sendo tratados pelo Senhor Jesus Cristo. E nós estávamos falando ainda há pouco que o fundamento, o alicerce da experiência verdadeira de Cristo é este amor, arraigados e alicerçados em amor, a fim de, versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Este texto aqui, ele é muito rico. Toda esta oração de Paulo, que ele se coloca de joelhos diante do Pai, para que a família de Deus, tanto nos céus como na terra, que esta família seja fortalecida no homem interior e assim habite Cristo pela fé nos nossos corações, alicerçados no amor, a fim de, o objetivo, poderdes compreender com todos os santos. É uma compreensão coletiva, porque a igreja é a multiforme expressão da graça de Deus de um modo comunitário, relacional, com todos os santos. A palavra santo aqui não é necessariamente uma pessoa que é impecável, uma pessoa que não tem defeitos, mas santos significa aquelas pessoas que foram separadas por Deus e que pertencem ao Senhor e que fazem parte
da família de Deus, esta realidade espiritual da santidade, da vida de Deus que está em nós, para compreender com todos os santos, dentro de uma dimensão comunitária de igreja, 4 coisas: a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, o amor de Cristo. Aqui nós enxergamos assim de modo ainda que superficial, que nós saímos da 3ª dimensão para a 4ª dimensão. Porque, na verdade, tudo que é físico está circunscrito a 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Mas o apóstolo aqui usa uma outra palavra para profundidade. Repare bem o que o texto diz aí no verso 18: a fim de poderdes compreender. Há uma necessidade desta compreensão com todos os santos, de modo sinfônico, como uma sinfonia, não assim separadamente. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Mas se você observar, altura e profundidade, eles são, na verdade, a mesma coisa. Se eu estou olhando um navio que está dentro d'água, no seu calado que está abaixo, eu não vejo essa parte. Ou um edifício, estou olhando para ali, estou vendo um edifício, eu vejo só a parte de baixo e cima, mas existe os alicerces, a profundidade. A profundidade é aquilo que dá altura que nós não podemos perceber. É uma dimensão que foge à nossa visão, mas que está inserida dentro desta realidade do amor. O amor, ele é extenso, ele é largo, ele é alto e ele é profundo. Ele é extenso a ponto de atingir a todos. Ele é largo a ponto de não deixar qualquer área da nossa vida de fora. Ele é alto porque ele vem de Deus até nós para que chegue aos nossos corações, mas ele entra até as profundezas do nosso ser, aos lugares mais ocultos de nosso homem interior, de nossa alma, para que nós possamos extrapolar. Ele diz assim: este amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Um dos pontos importantes para se compreender o amor de Deus é a cruz. Quando nós chegamos ao pé do Calvário, nós vemos o que Deus se submeteu para poder dar ao homem a dimensão do seu amor e da libertação da grande escravatura do nosso egoísmo. Alguém diz que o Calvário mostra o quanto o homem foi longe na sua caminhada no pecado, que é a morte. Mas ela mostra também que Deus foi mais longe para nos atingir, porque um Deus que se submete à cruz é no mínimo paradoxal. Um Deus que assume a natureza humana e que morre a nossa morte, para que nós ganhemos a sua vida pela ressurreição, é algo que extrapola o entendimento.
A gente tem visto algumas pessoas fazendo comentários sobre a fé cristã, dizendo que nós nos atemos apenas aos aspectos da morte de Cristo na cruz, mas na verdade é que não dá para entender mesmo o grande amor de Deus indo até a cruz para nos libertar da arrogância, desta petulância humana que foi implantada em nós pelo pecado, para que nós tenhamos esta tendência ou esse desejo de ser como Deus, de ser autossuficientes, de ser onipotentes, de ser os diretores da nossa própria vida. E isto tem feito com que muitas pessoas duvidem e achem muito esquisito este plano do amor de Deus. Mas é aqui que está a grande chave da libertação, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo a humanidade e fazendo com que nós pudéssemos ter uma outra dimensão da vida. E o apóstolo Paulo vai no verso 20 complementar este pensamento dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, verso 21, na igreja e em Cristo Jesus em todas as gerações e para todo sempre. Esta é uma oração em que o apóstolo procura mostrar que o Senhor Jesus Cristo veio fazer uma obra para nos encharcar deste amor de Deus, para que nós fôssemos tomados da plenitude de Deus, porque uma das definições que a Bíblia traz de Deus é que Deus é Espírito, a outra definição é que Deus é luz e uma terceira definição é que Deus é amor. Então ele é um Espírito luminoso que nos enche de verdadeiro amor. Quando nós olhamos para a história em que nós vivemos hoje, de dilapidações, de guerras, de destruições de vidas, nós percebemos que a humanidade está entregue a si mesma e sem a condição de conhecer este evangelho que pode libertar o homem de si mesmo. Eu espero que você ganhe uma dimensão do Espírito Santo e que a sua vida seja transformada, a minha vida seja transformada, as nossas vidas, pela obra da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós experimentemos com todas as pessoas que aqui, com quem nós vivemos, essa altura, esse comprimento, essa largura e essa profundidade de amor, e que nossas vidas e nossos relacionamentos realmente tenham significado. Eu espero ver você no próximo programa e que o Senhor Jesus Cristo abençoe ricamente a sua casa, a sua família, as suas atividades, os seus negócios, para a glória dele e para a edificação da sua vida. Até o próximo programa.